Estamos aqui com Gisele Ferreira e Tati Bressanin. Gisele, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Fala para mim, que bom, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Tati. Obrigada. Obrigada. Aqui é um canal de comunicação que a gente fala de vários assuntos e um deles, vamos falar hoje, de empreendedorismo e independência financeira feminina. Perfeito. Uau. É assunto, hein? É o assunto. Nossa, dá com tempo? Estamos dando um bom tempo. Exatamente. Gisele, fala para mim qual que é a sua trajetória. Então, vamos lá. Eu trabalhei mais de 30 anos no mercado corporativo, especificamente no mercado de consultoria de tecnologia. Nesse mercado, o que acontece? As empresas se organizam e eu era uma executiva que eu cuidava de uma mini empresa dentro das empresas maiores das corporações. E nessa trajetória eu tive muita oportunidade de trabalhar com o empreendedor, que eram as startups, que é a elite do empreendedorismo, né? Uhum. E ali eu já percebi algumas características de empreendedorismo, mas no mercado que é um mercado muito sofisticado, né? E no final de 2023, depois de 30 anos nesse mercado, eu falei, cara, chega, não quero mais trabalhar no mercado corporativo. Eu saí de uma empresa e falei assim, não vou voltar. Me dei de presente um ano sabático. Não fiz nada durante um ano, pela primeira vez na minha vida. Ai, que delícia. Não trabalhei. Não, é delícia. Eu fiquei só imaginando. Só que você fica... Eu flutuando. Mas não é bem assim, porque você não sabe. Não. E aí você se depara. Eu nunca na minha vida tinha ficado sem trabalhar. Eu não sabia não trabalhar. Aí você foi igual uma barata tonta. Não, eu comecei a arrumar um monte de coisa para fazer, criar rotina. Até você ir descascando isso, não é tão simples. Mas nesse caminho, eu tive oportunidade de ter tempo, sabe? De ter tempo e de conhecer outras mulheres, outras pessoas. Eu tenho 2 filhos empreendedores que têm empresas, né? E eu comecei a olhar mais de perto isso. E quando eu olhei de perto os empreendedores, eu comecei, independente do nicho, a ver características muito comuns, que são pessoas muito talentosas, que sabem fazer muito bem o que fazem, mas na sua grande maioria não sabem gerir nem fazer negócio. E aquilo começou a doer meu coração. Eu falei, gente, cara, o cara é brilhante, a mulher é sensacional, só que não sabe fazer negócio. Vive na escassez, como sabe, uma coisa que me incomodou muito é a escolha, como se assim, já que eu faço o que eu quero, não é o dinheiro que leva. Não, você tem que ter dinheiro, você tem que prosperar do negócio, né? E aí eu comecei meio que assim, a me aproximar, a fazer algumas mentorias, a atuar. E eu comecei a ver que isso é um geral, seja uma profissional e seja assim, uma advogada, uma dentista, uma médica, uma fotógrafa, não interessa o nicho técnico. Mas que tem uma característica muito comum, que é nossa, de ser muito tarefeira, né? Fazer demais, trabalhar demais. E entender que não é isso que dá dinheiro. Você trabalha demais, você não tem tempo para ganhar dinheiro. E aí eu comecei a entender o buraco que existia. Porque nenhuma formação acadêmica, seja técnica ou superior, te dá a capacidade de fazer negócio. Aí eu falei, nossa, eu vivi minha vida inteira fazendo isso. O que eu fazia nesse tempo todo? Eu era estrategista de negócio. Então, eu era uma executiva que cuidava de uma unidade. E qual era a minha missão? Você vai cuidar de tal território, de tal... Você vai entender aquele mercado, você vai vender, vai entregar, você devolve para o dono um dinheiro. Compromisso com a empresa acaba sendo esse. É uma lojinha, né? E eu falei, cara, as pessoas... Aí eu via coisas assim muito básicas. E nessa história toda, eu falei, cara, veio desenhando, eu falei, cara, eu quero ajudar as pessoas, porque esse prosperar, ele precisa ser... E não é prosperar de você ficar milionária, é de você fazer o negócio e você ter autonomia financeira, você conseguir desenhar o seu sonho através do que você gosta de fazer. Eu acredito nisso. E aí surgiu o método Empreender 2+, que o que faz? Ele conecta a minha história toda com o futuro que eu, assim, genuinamente acredito. Eu acho que o futuro é um futuro bom quando é de empreendedoras femininas com sucesso. Eu acho que essa coisa de viver com escassez não é. Você precisa aprender. E aí eu comecei a desenhar um método que o objetivo é isso, é ensinar mulheres empreendedoras a terem mais resultado com mais qualidade de vida, equilibrando isso, né? Então, falando nisso, temos, além de você, uma grande empreendedora, Tati Bressanin. Muito obrigada. Que é uma empreendedora incrível. Fala do seu empreendedorismo, dos seus treinamentos, a qualidade de vida
né? Como é que fica? Como é que você consegue, falando nisso, né? Do empreendedorismo feminino, conciliar o teu lado pessoal e profissional? É sempre desafiador, mas primeiramente quero agradecer o convite de estar aqui. É uma honra estar com duas mulheres incríveis e realmente é um desafio diário. Mas olhando assim, você contar e falar como foi que você idealizou isso, eu penso, por que eu não te conheci no início? Sabe, porque a gente pode até nascer empreendedor, mas a gente não nasce empresário. Não. A gente nasce com aquilo dentro de nós, que a gente sabe fazer o negócio acontecer, a gente realmente vai, de fato, fazer acontecer. Só que a duras penas, né? A que custo o empreendedor brasileiro vive até ele virar um empresário? Sim. Porque ter uma empresa é diferente. Quando você tem todas as responsabilidades que isso vem, né, trazendo contigo, que aí o famoso bicho pega. Eu digo que é igual o Senhor dos Anéis. É um caminho que não acaba nunca. Sim. É uma trajetória e ela é muito solitária. Muito. Eu ia falar isso. Ela é muito solitária. Ninguém te ensina como fazer e você meio que às vezes fica assim, se eu for perguntar pra alguém vai pensar o quê? Entendeu? Olha, tem muito isso. Ué, você não é principalmente no empresária? início. Você não é empreendedora? Mas como você você botou não a sabe, cara né? pra fazer isso e não tá conseguindo segurar, então vou te contar que basicamente, eu vou ter que resumir, gente, que a história, eu falo que dá um livro. Dá um livro. Mas eu vim num desafio que poucas pessoas têm coragem de fazer, né? Porque eu vim de uma família pobre, então eu não tinha o dinheiro, a família para investir, de fato, no negócio, né? Eu tive a ideia do negócio, mas eu não tinha o dinheiro do negócio. E ele vem num momento onde eu tô com um filho pequeno. Teu negócio, primeiro. Qual é o seu negócio? Hoje, meu negócio principal, eu sou franqueada Sobrancelhas. Com 2 unidades nos shoppings de Niterói, os 2 principais shoppings de Niterói, que é o Plaza e o Multicenter. Tá? Esse é o principal negócio, mas acaba que o empreendedor ele não para, né? Não. Então vieram novos negócios posteriormente a isso. Mas o meu negócio principal é esse. E ele nasce com o nascimento, basicamente, de meu segundo filho. Olha. Então, assim, eu com ele bem pequeno, meu marido, que é fisioterapeuta, na época eu trabalhava em hospital, passou com algumas dificuldades no trabalho, o hospital começou a atrasar salários, essas coisas. E eu ali, sem trabalhar, porque tinha ficado grávida, desempregada. Então é um momento crítico da nossa família. E a minha mãe, em contrapartida, porque eu sou meu pai, enfim, não me criou. Então minha mãe e minha avó que me criaram. E minha avó adoece, fica com Alzheimer, demenciada. E a minha mãe passa, então, a parar de trabalhar para cuidar da minha avó. E aí é caos total. E elas moravam no Rio. E aí minha mãe me liga desesperadamente, o que eu faço? Eu não tô aguentando mais. E eu falei, daquele caos que eu estava vivendo, eu falei assim, fecha a sua casa e vem pra minha. Assim. Vamos se unir, vamos se ajudar. E aí ela tem a grande ideia. Olha, a gente tá todo mundo aqui, ó, sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer. E estamos sem emprego, sem dinheiro. Mas temos o meu apartamento. Apartamento esse que ela levou a vida inteira pra conseguir comprar uma vida de trabalho inteira. A única coisa que ela tinha é um apartamento na Tijuca. E ela... Eu vim da Tijuca. Que legal! Mais uma tijucana! Tijucana. E aí a gente vende esse apartamento, pega esse dinheiro e monta o negócio. Foi assim. A gente pegou a única coisa que a gente tinha, vendeu e montou as sobrancelhas. E aí vocês foram morar onde? E aí... No aluguel? No aluguel. No aluguel. E aí eu já vivia no aluguel. A minha mãe saiu da casa própria e veio pra ficar com você. Pra ficar comigo, e depois a minha mãe foi viver outras coisas. Mas nesse momento foi isso que aconteceu. E aí tem plano B? Não. Quando você pega uma responsabilidade dessa, tem plano B? Eu amamentava ainda. Foi um desafio enorme, porque era uma área que não tinha nada a ver comigo. Eu já tinha trabalhado em shopping center, porque eu fui... A minha expertise era de shopping center. Eu fui de vendedora gerente da Polishop. Então eu tinha uma experiência, né? Mas não com sobrancelhas. Sim. Não com a área da beleza. Não com produto, né, da área da beleza. Exatamente. E eu achei que, poxa, eu vou entrar nesse negócio e eu vou gerir ele e vai dar tudo certo. Mas onde surgiu, assim? Por que sobrancelhas? A gente queria uma franquia. Porque Você é vaidosa? Sempre fui, mas nesse momento da minha vida eu não estava. Eu estava totalmente longe de quem eu era. Maternidade, né? Sim. Mas nem foi por mim.
Na verdade, eu fiquei em casa e o meu marido foi para a feira de franquias. Então, ele volta da feira de franquias com uma bolsa, gente. De várias. E eu falei assim, não, a gente vai decidir qual é. E assim, sou cristã, também orei muito, pedindo a Deus respostas. E tudo foi se encaminhando, se encaixando para que eu chegasse às sobrancelhas. Então, quando eu decidi abrir a loja, realmente foi algo muito pensado. Não foi também assim... Mas eu achava que eu ia só gerir. Eu falei, tranquilo, vou lá fazer minha gestão de shopping e vai dar tudo certo. Pois não, o primeiro desafio acontece na inauguração, uma funcionária já não vai e eu tenho que botar a mão na massa. Ainda bem que eu, né, no treinamento inicial, fiz o curso também. Então, eu já era designer de sobrancelhas. Porque eu pensei, como é que eu vou gerir essas meninas se eu não sei nem fazer o design? Só que, como nada é por acaso, criança, eu fazia minha sobrancelha, não entregava pra ninguém, fazia de todas as minhas amigas. Já tinha alguma coisa ali pré-estabelecido que eu tinha uma afinidade com esse negócio. Eu que não lembrava. E aí, enfim, a gente monta o negócio e tinha que dar certo. Então, por isso que eu falo, eu fui empreendedora na ideia, em fazer o negócio acontecer, mas eu não era empresária. Eu não sabia como montar uma empresa, todas as responsabilidades que viriam com isso, enfim. E eu tive que aprender muito no processo. No início, tive vários baques financeiros, principalmente pela parte do treinamento, que tinha que mandar para São Paulo, para as meninas treinarem lá, voltar. Naquele primeiro momento, o fluxo de caixa estava um absurdo. Uma loucura. Acabou, assim, meu capital de giro acabou. E eu falei, acabou, vou perder tudo. E aí eu peguei esse último valor que a gente tinha e investi em mim. Foi onde entra a minha outra parte da história. Treinadora. Que eu mergulhei em estudar. Eu mergulhei em me aperfeiçoar. Eu pensei, eu preciso agora ser a melhor disso, porque eu não queria mais estar na mão, realmente, porque todas elas entravam e saíam e de um dia para o outro, e eu falava, gente, eu preciso saber fazer. E eu fui aprendendo a cada dia. Isso foi uma coisa muito surreal para mim, porque eu nunca me imaginei nessa posição. Para vocês terem uma ideia, eu fazia medicina veterinária. Eu largo tudo para fazer sobrancelhas. As pessoas, você é louca? Eu falei, sou. E vambora. E me apaixonei, porque eu amo lidar com pessoas, eu amo pessoas. Então, esse processo para mim não foi difícil. Eu fui me apaixonando cada vez mais. E fui estudando. E quando eu vi, eu era referência. Foi uma coisa muito natural. Você é referência como treinadora do que você faz, é isso? Você dá cursos, treinamentos para as pessoas que querem fazer, ser uma profissional de sobrancelha. Hoje eu já estou no outro momento, mas assim, já comecei exatamente assim. Eu comecei ali, nos meus primeiros cursos, eu comecei porque eu treinava a minha equipe, porque para parar de mandar as meninas para São Paulo, eu aprendi a ser treinadora dos procedimentos ali. Foi o primeiro passo. Então, eu virei analista da unidade onde eu treinava a equipe. Após isso, a micropigmentação me ganhou. Eu realmente, assim, me apaixonei pela micro. E eu fiquei realmente boa. Aconteceu alguma coisa que eu não esperava. E as pessoas começaram a me pedir cursos, mentorias. E aí, assim, começaram portas a se abrir. Só que, paralelo a isso, no meu primeiro curso, eu fui apresentada a um laser de baixa potência. E aí que entra o empreendedorismo, né? É você enxergar algo antes das pessoas. Enxergar ali a demanda. A oportunidade. A oportunidade antes das pessoas. Eu vi o seguinte. Eu vi que a micropigmentação, ela estava indo por um caminho aonde as pessoas estavam começando a remover. E aí eu falei, tá, e qual é o depois do remover? Porque agora todo mundo tá olhando para remoção, então todo mundo vai querer remover. E depois do remover, elas vão querer fazer o quê? Elas vão querer fazer de novo? Como é que vai estar a sobrancelha delas? Eu comecei a pensar nesse depois. E aí que foi a questão chave, porque esse depois estava conectado com uma integridade de pele, com pelos saudáveis, com tratamento. Eu vi a era do tratamento quando ninguém viu. E aí que começou essa grande virada para mim. Que eu meio que virei pioneira. Eu virei pioneira nessa área, trazendo laser de baixa potência. E Gisele, aí
a Tati falando sobre virar pioneira. Você que tem essa experiência de longa data de o que é ser empreendedora em relação à independência financeira, ao planejamento, à estratégia de negócios, é apenas uma intuição, como disse, estudo, intuição, esse planejamento entra quando? Antes dela ter essa ideia, ou durante, enfim, essa é a grande... Porque as pessoas, como disse, se eu conhecesse você antes... Eu acho assim, a Tati colocou algumas questões, eu acho que essa veia empreendedora é inquietação, é a coisa que ele vai cutucando e assim, qual é o bom momento? Planejamento e estratégia, o quanto antes melhor. Mas a ideia é intuição pura, assim, é você olhar para o mundo e perceber uma coisa que ninguém percebeu. Aquilo, eu acho que não é a técnica que te dá, é você saber fazer bom uso dessa sua capacidade de enxergar o novo, aí que entra planejamento e estratégia. O que acontece que, dentro do que ela falou, assim, olha, eu tive uma ideia, eu olhei o tratamento, e isso para mim eu vi que ninguém estava fazendo e eu vou fazer. O como fazer isso? O como você acelerar resultado nisso, os instrumentos, as técnicas que você pode acoplar a essa capacidade de visão, é aí que você acelera o resultado do outro. E uma outra questão que eu acho que assim, é fundamental, e é por isso que eu fui para o digital, que é a capacidade de compartilhar conhecimento. Cara, isso para mim é a grande virada da humanidade. E aí eu confesso assim, o mundo digital, durante algum tempo, eu olhei e falei, não. Lutou, porque... Assim, você tem muita coisa que tem um excesso de exposição, você tem muita bobagem sendo dita, que é da humanidade, isso não tem jeito, mas é o maior instrumento, e a gente está vivendo aqui, de ter a capacidade de compartilhar conhecimento com muita gente. Você tem até um infoproduto saindo, né, do forno. A ideia do método Empreender 2+, surgiu e foi para o digital por quê? Porque é a maior abrangência que você consegue dar. E a democratização da educação mesmo, né? Mas não foi do nada, você foi estudar, você fez até o Érico Rocha, né? O famoso eu Érico fui Rocha. estudar, eu comecei a olhar o empreendedorismo digital, eu falei, cara, é uma grande arena que você pode aplicar o seu conhecimento. E eu acredito, de fato, que a gente vai melhorar o mundo através disso. Eu acredito, isso para mim é... Gente, o pouco que a gente sabe é muito para muita gente. Então, por que não democratizar isso? Por que não você impactar a vida dos outros com o seu conhecimento, que é fruto da sua história, da minha, da sua? E isso eu acho que não fazer, eu falei, cara, isso é até um egoísmo. Porque eu comecei a ver, assim, as pessoas complicando muito essa jornada de se tornar empresário, essa jornada de você ter um negócio, você ter medo que ele cresça. Porque se ele cresce, eu não dou conta. Como não? Eu digo que o empreendedorismo tem que startar. Com falha, com erros, mas ele tem que startar. Ajeita no caminho. Ajeita no caminho. Eu sou bem assim. O empreendedor, ele fica, mas como você não fez? Ajeita, vai. Sim, mas cadê o plano de negócio? Cadê o plano? Que plano de negócio, gente? E quando eu descobri o que era plano de negócios? Eu falei, plano de negócio? Existe isso, gente? Mas eu acho que tem uma coisa que foi o lado que me incomoda muito, é porque as pessoas complicam muito as coisas. E eu tenho uma tese seguinte, se está complicado, está errado. As coisas precisam ser simples. Aí você pega o empreendedor que faz tudo. Aí você vai dar um método que o cara tem que fazer 550 coisas, além do que ele faz, para aquilo funcionar. Está errado. Agora, o que também está errado? Você simplesmente fazer, sem nada. que funcionou, cara, vamos então atrás. Organiza e cresce. Vai, e aí quando você só sai, porque aí tem muito disso, né? Vocês que são empreendedores há mais tempo. Você tem uma bela ideia, você vai lá e faz. Essa bela ideia fica te consumindo, só que se você não parar e olhar aquilo como um negócio, como é que você gera resultado daquilo, como é que você planeja o crescimento, o que você precisa para você crescer e tal, você vira refém do negócio. Que eu olhava assim, não pode, assim, e não pode porque tem ideias brilhantes que não vão à frente. Porque a pessoa cansa. Imagina, você já está tão cansado de fazer o que você faz, se você não olha. E aí eu vejo as pessoas falando de muita técnica complexa,
de muita verdade. coisa que você tem que... O próprio curso. Não, porque tem que fazer isso, tem que fazer... Não, gente, vai fazendo Você passo cansa a só de olhar. passo. Sim, Não precisa disso, e gente. é tudo muito... Cansa de olhar. Grava Sim. o teu conteúdo, entendeu? Bota Sim. E não naquela vai ser esteira de perfeito carrinho. a primeira vez. Mas e não, faça. nunca é, mas você tem que ir evoluindo. E aí, assim, é um dos pilares, cara. Melhoria contínua tem que Melhoria ter. contínua. Mas como é que você melhora? O ciclo Quando de você tem melhoria. capacidade de analisar. Você tem que analisar. E isso, para mim, é assim, cara, respira e analisa o que você faz. Mas antes de analisar, seria bom fazer acontecer e aí você Sim, analisa. mas você só tem E análise aí faz quando a você tem melhoria. algo. Porque Você não fica tem na nada. teoria, no mundo das ideias. Gente, Tem não muita gente na existe. teoria, né? Tem muito. Porque aí eu acho que tem um outro lado, que é muito característica feminina do medo. O medo da podcast sobre frustração. isso. Medo Da culpa. frustração. Uma coisa que a Tati falou, solidão. Se você me disser, nessa jornada de transição que eu fiz, o que é mais desafiador? Solidão. O empreendedor é solitário. Porque o mundo corporativo... Eu sempre liderei equipe desde que me entendo. Então, sempre tinha muita gente do lado. Você conversa com alguém aqui, você está ali. Você está sempre Você tem em bando. troca. E você está sempre com gente. E o empreendedor, ele é o lobo solitário. Porque por mais que você tenha... E qualquer negócio, ela falou de sobrancelha, eu lançando um produto de educação para mulheres empreendedoras, você com seu podcast... Ninguém faz igual a você. O próprio coworking, né? O coworking. O que eu tenho sim. diferencial aqui? Às vezes eu coloco isso muito, enfatizo. O coworking é um coworking de região. Isso eu saquei na hora, né? Sim. Onde eu estou? Começa por aí. Por que os negócios fecham? Porque você não sabe nem onde você está. Sim. Aonde você se localiza? Sim. Quem é o público? O público-alvo é importantíssimo. Eu vou fazer, exatamente, eu vou fazer para Icaraí, para o Rio? Não, meu público não é esse. Não. Meu público de coworks é principalmente homens que têm crianças e está começando a carreira, está despontando, precisa de concentração e ele não tem essa concentração, essa paz dentro de casa. Ponto. Esse é o meu público. Sim. Não vamos inventar roda. Então, esse público já vem certeiro. Sim. Eu não faço, para falar a verdade, a gente não faz nem patrocinado nem nada. É o orgânico. Sim. E é um cowork pequeno, ele não é grande. Sim. Né? Existem coworks que são enormes, o WeWork, o Círculo, que está já com 3 unidades, ótimo. Mas o que eu tenho diferencial aqui, além da estrutura? O atendimento. Sim. Né? Que eu imagino que a Tati tem um atendimento de excelência. Isso realmente faz diferença. Ao seu cliente. Seu melhor vendedor é o seu cliente feliz. Sem dúvida. Satisfeito. Não tem como. O seu cliente feliz, ele vai ser o vendedor, você não precisa, ele vai ser o melhor propagandista. Isso funciona melhor que o tráfego pago. Eu falo isso muito até para as minhas mentoradas, assim, ó. Você vai pagar tráfego pago e toda a sua concorrência também. O que vai diferenciar vocês é a cliente assistir você e toda a sua concorrência e pensar, minha amiga, segue ela. Vou perguntar se minha amiga já foi. Essa vai ser realmente a diferença. Então não adianta, se você não atender bem, se você não prestar um bom atendimento, um pós-venda legal, se ela não tiver experiência, ela não vai fidelizar. E cliente é isso, fidelização é recorrência e é o reconhecimento de que o negócio está funcionando. Sim. Se o cliente não voltou, pode prestar atenção que tem alguma coisa no processo que está errado. Aqui, no Multicenter, eu falo aqui porque a gente está mais próximo do Multicenter. No Multicenter eu tenho, então, um público e no Plaza eu tenho outro. E eu sei exatamente a diferença dos dois e consigo passar a linguagem também na loja, através da loja, das meninas. E todo atendimento é padronizado? É padronizado. Mas ainda assim, eu consigo atender de forma diferente esses dois tipos de público. É porque os gostos são diferentes, os Exatamente. locais que eles vão são diferentes, os propósitos. O que conecta é outra coisa. Isso é muito pessoal, né? O indivíduo não é manada o tempo inteiro. Então, o que conecta o outro é o outro. São pessoas. São pessoas. Então, assim, por mais que você tenha um produto, né, padronizado, se você não entender o que você quer transformar no outro, você não olhar como é que essa sua comunicação chega, você não funciona. Isso não. E é o básico de você criar uma identidade. Com certeza. Você precisa saber que público você quer atender e o que você quer transformar nesse público. Você sabendo disso, você cria um canal de comunicação genuíno, porque essas coisas não podem ser tudo robotizado. Agora a gente está no momento de uma explosão da inteligência artificial que é absolutamente sensacional. Eu uso todos os dias. Eu acho assim, vai substituir nada, nada, porque o que faz negócio é conexão. Isso é humano. Ali ele tira da gente um monte de coisa, você passa horas para construir, o cara vai...
Só que você olha para aquilo, aí eu olho para a Tati, eu sei quem eu sou, aí você cria daquele pano de fundo uma conexão genuína, que você não perde tanto tempo para escrever o básico, mas que não adianta você pegar, copiar e colar e botar aqui, você não precisa mais de gente? Óbvio, você precisa cada vez mais dessa humanidade, precisa cada vez mais conhecer seu público, conhecer sua equipe, saber liderar, saber quem são as pessoas, porque o que te conecta é totalmente diferente do que ela. A gente é muito singular, né? Com certeza. A gente é muito singular. Bom, dentro dessa intuição de conhecer pessoas, de saber qual é o teu público, né, alvo, né, a tal da persona, né? Sempre eu venho, gente, eu sou formada em comunicação social. Sim. Eu lembro do Philip Kotler, que ele falava do público-alvo. Agora é persona, avatar. Sim, então a gente vai inventando nome, mas é a mesma coisa. Sim. A gente precisa de metodologia. Sim. Qual é o teu método? Depois, Tati, você fala o seu, né? Do seu treinamento, o método do seu infoproduto. Tá. Então, vamos lá. O Empreender 2+, eu criei um método com 4 pilares. O primeiro é ensinar a você resgatar a sua identidade pessoal, independente da sua empresa. Uma coisa que eu vi muito comum é ser tudo misturado. O financeiro é misturado, e assim, mas não é só o financeiro. A vida, o empreendedor não sabe quando ele para de trabalhar, quando ele começa a trabalhar, ele não tem limite para absolutamente nada, ele está de noite dormindo, fazendo não sei o que, acordando, entendendo. Acorda de madrugada, opa, tive uma ideia. Não, a ideia é o lado positivo, mas assim, você não dar limite, né, sobre quem é você, quem é o seu negócio. Isso é fundamental para o seu negócio prosperar. Senão você vive num embolar de vida que isso não anda. Então, assim, o primeiro módulo é o seguinte: entenda quem você é, o que você quer da sua vida, faça o seu planejamento estratégico pessoal num quadro, entenda o que você quer, quando, quem, que corpo você quer habitar, com quem você quer estar, o que você quer fazer da sua vida, como é que você vai construir isso, entenda qual é a sua vida pessoal. Cria rotina porque é difícil, e eu estou vivendo isso muito na pele, né? Como é que você dá o limite? Às vezes eu estou parada, não sei o que, eu tive uma ideia de fazer, aí eu volto lá e quando eu vejo, na hora que eu ia fazer nada, eu estou lá fazendo. Então, assim, mas não é a ideia. Aí o que você tem que ter? Uma disciplina seguinte: eu anotei a ideia, depois eu vou tratar isso. Você não perde a ideia, mas você não pode entrar nessa compulsão, senão você não tem vida. Então, assim, entendeu quem é você, a sua identidade pessoal. Agora vamos tratar da identidade do seu negócio, que é o DNA do seu negócio. E isso é uma coisa que foi, assim, um segundo ponto que eu olhei, é tudo tão misturado, que você pergunta para as pessoas não sabem qual é o seu negócio. Cara, por que você abriu esse negócio? O que você quer com isso? Para quem você está atendendo? Qual o seu cliente, seu público-alvo? Sim, mas qual é o seu diferencial? Gente, não existe negócio hoje na face da Terra que não tenha 55 milhões de concorrentes. Tudo que a gente pensar aqui, tem milhares de pessoas fazendo. Então, assim, se você não souber qual é o seu negócio, o que é o DNA, o que singulariza o seu negócio, que é você definir qual é o seu propósito, você entender o que te diferencia. Só que para você saber isso, você precisa sair do seu mundinho, você tem que olhar para fora. Você já deve ter feito isso. Você tem que entender que mercado você está inserido. Você agora estava falando da regionalidade do coworking. Se você não olhar em volta, e isso é uma outra questão, porque como você tem um negócio muito solitário, você olha muito para dentro, você está o tempo inteiro fazendo. Cara, você tem que olhar o mercado, você tem que olhar o que está acontecendo, você tem que entrar no negócio dos outros, e o digital permite isso. Tem que ir para a rua. Você tem que olhar em volta, você tem que entender, até para você saber o que te posiciona bem. E aí você cria a identidade, aí tem uma série de elementos para você criar e definir a identidade do seu negócio. E aí, sabendo quem você está aqui, o seu negócio está aqui, a gente vai para o pilar que é de gestão inteligente de negócio. Que para mim foi o pilar que eu mais mergulhei, porque tem essa questão da complexidade. E como eu vim de tecnologia, eu comecei na história das startups, quando teve a grande revolução, com metodologia Lean. As coisas precisam ser simples. E eu sempre falo o seguinte: se está complicado, está errado. Não investe em nada complicado. Aí eu comecei a ver as pessoas comprando milhões de cursos porque eu não sei crescer. O cara começa a assistir aula e fica apavorado, porque é tudo complexo, é tudo difícil e tem coisas muito simples, que é a história da melhoria contínua. Tem coisas simples que você fazendo simples,
você vai começar O a básico melhorar. funciona. É o básico. E essa coisa de retornar ao básico, as pessoas como têm, principalmente o empreendedor, ele olha para as grandes empresas como uau, ele quer pegar o método das grandes empresas e encapsular num negócio desse tamanho. Não vai dar certo. Não vai caber, né? Você não dá. Até os processos são diferentes. Sim, e o que, que acontece? Começa a você inverter o jogo. Você passa a trabalhar mais na gestão do seu negócio do que na produção. E está errado. Você não pode fazer isso. Você tem que ter instrumentos. Toda estrutura de gestão ela precisa suportar você fazer bem o que você sabe, seja lá o que for. Eu sou uma excelente confeiteira. Você precisa gerir seu negócio, mas você não pode deixar perder tempo e você não saber como é que esse mercado está evoluindo, como é que você produz um bolo melhor, como é que você enfeita. Você tem que fazer. Agora, se você parar para você ser uma expert em gestão financeira, em estrutura fiscal, você não vai dar conta de fazer tudo. Então, você precisa, e foi o pilar que eu mergulhei, precisa ser simples. Você precisa gastar energia no que é valor, você precisa ter instrumentos que te suportem o negócio, mas você precisa criar a cultura de empresário. O que é cultura de empreendedor? Que assim, eu confesso que eu tenho muita agonia dessa coisa, como se o empreendedor fosse aqui, o empresário aqui. Como eu trabalhei muito tempo com isso, eu acho que, na minha visão, é até invertido. Porque é invertido, porque eu acho que o valor do empreendedor é o que vai movimentar o mundo, que é você ser pequeno, simples, produtivo e ganhar bons resultados. As grandes empresas, todas elas estão tendo que ceifar, porque esses grandes monopólios acabam com a economia mundial, né? A gente sabe disso, né? Então, eu acho que o empreendedor, você criar uma gestão de negócio que foque, que permita com que o empreendedor toque o seu negócio, mas que dê a mentalidade de que negócio não é fazer, negócio é fazer, gerar resultado, você tem que gerar fatos e dados, você tem que analisar e você tem que melhorar. Não tem nada mais complicado, sim, nada que seja além disso. E ver onde que você vai melhorar. Sim, né? aí O que está pecando ali. Você só consegue fazer isso analisando. E como é que você consegue analisar? Se você tiver fatos e dados. A suposição é o maior inimigo que tem. Você tem que ter fatos, você tem que ter informação. Então, não é o que você acha. Não, eu sei que é tudo. Eu vou fazer isso. Não. Gera, mesmo você sozinho, gera o fato, analisa o fato e melhora. Porque aí você cria uma mentalidade evolutiva, sabe? Eu acho que, assim... E aí o último, saindo da gestão, são 4 pilares, que é criar um mapa de negócio, que é um planejamento estratégico extremamente simples, que você analisa contexto externo, você analisa os pilares, como você está hoje, você vê como você quer estar no futuro e você cria como se fosse um GPS. É uma rota que te conecta onde você está com o futuro que você quer. E aí, aconteceu uma coisa diferente, reajusta a rota como qualquer GPS faz, mas você não pode atuar sem ter um caminho que você queira percorrer, porque senão você não sai do lugar. Então, assim, os pilares são esses, e a ideia é que no final disso você tenha autonomia. Você tem um negócio e você esteja com autonomia de você fazer bem o que você faz, gerir bem e ir evoluindo. Aconteceu externo, um problemão? Problema nenhum, você corrige a rota e aí você cria um novo objetivo e você cria um mecanismo evolutivo com total autonomia, né? Então, assim, a ideia é essa. E por que focar em uma mulher? Porque eu acho que o empreendedorismo feminino, eu acho que a força feminina no mundo é o que vai trazer uma sociedade mais igualitária, mais sensível, mais humanizada. E a gente precisa disso. O poder masculino, a gente já tem uma história longa disso. Não é contra, é porque eu acho que a gente precisa se apoiar dessa força, nisso. né? A gente precisa se apoiar. Tem. E a gente erra bem, a gente não tem drama de, pô, deu errado, vamos embora. A gente começa de novo. A gente tem essa capacidade de resiliência. Exatamente. Aguentar o trânsito. Tati, você, qual é a tua trajetória? Então, em relação... metodologia. Olhando para ela falar, a cabeça fica, né? Uau, me vi aqui, me vi aqui, me vi aqui. É bem legal. Eu fui nos pilares ali, batendo meu cheque, né? Mas assim, por quê? Quando eu falo para vocês que eu investi em técnica para ficar com uma expertise legal, ao mesmo tempo, eu não olhei só para isso.
E eu acho que esse foi o grande diferencial que talvez as pessoas tenham olhado para mim. E quem me conheceu lá em 2017, 2016, vou dizer porque 2016 foi o ano do nascimento do meu segundo filho. Então, quem me conheceu ali dali para trás, teve que me conhecer de novo. Porque foram muitas as mudanças. E o investimento não foi realmente só técnico. Eu passei por uma mentoria, muito autoconhecimento, tratei muita ferida, muita terapia, muita coisa. Porque a gente também, assim, nós, quando chegamos na idade adulta, a gente chega com uma carga que, se a gente não tiver resolvido, isso atropela a nossa vida. Então, quando eu tive que lidar com tantas histórias, porque quando a gente é líder de mulheres, aí quando você fala em mulheres, eu me conecto muito com isso, eu realmente estudei muito a aprender a lidar com pessoas, e principalmente mulheres. E isso foi tão legal que essa semana passada, não sei se você viu, eu postei, a gente... assim, foi premiado, mas foi tão especial isso para mim. Parabéns. Foi tão especial, a gente foi reconhecido pelo governo do estado do Rio de Janeiro como empresa amiga da mulher. A gente ganhou essa chancela. Legal. Parabéns. É muito especial. Muito porque, bom. assim, trabalhar realmente na equidade de gênero, trabalhar respeitando a mulher, por ela ser mulher e poder trabalhar. E sim, evoluir profissionalmente, crescer. Eu falo que todas que passaram fazem parte disso, porque todas de alguma forma contribuíram, mesmo que tenham ficado brevemente ou muito tempo. E eu sempre falo isso. Quem passa pelas sobrancelhas, trabalha comigo, não sai igual. Eu tento agregar na vida dessa pessoa. Então, esse reconhecimento público, para mim, assim, muito legal. Muito realmente especial, porque ele vem a brindar com tudo que eu venho construindo tantos anos, sabe? E é exatamente isso, investir nas pessoas, investir nas vidas, de uma forma muito além do que o CNPJ prevê. Eu acho que é isso que às vezes falta nas empresas. Elas cumprem apenas um combinado. E isso pesa muito, porque elas também vão olhar dessa forma. E às vezes fica uma relação dura, pesada, né? E assim, eu investi em mim pensando que ninguém que não está cheio não vai transbordar, né? Eu preciso transbordar. Para transbordar eu preciso estar cheio. Então eu fui me encher de conhecimento. Eu melhorei oratória, eu melhorei todo o meu posicionamento. Eu vim do teatro, então eu tenho já uma habilidade de falar. Mas eu fui moldar essa minha fala. Fiz gestão de liderança, fiz muitos processos, muitos treinamentos, PNL, enfim, para conseguir hoje ter ferramentas também de gestão. Então, isso é um ponto. Então, por isso também o meu negócio aconteceu da forma que as pessoas olham de fora e falam, nossa, o que aconteceu? Porque realmente, eu lembro quando eu abri as sobrancelhas no Multicenter, a primeira, que as pessoas falaram assim, por que você vai abrir a loja lá, você vai pegar seu dinheiro e vai colocar naquele shopping? Tudo que você abre lá fecha. Aí eu falei, então a sobrancelhas vai ser a primeira que não vai fechar. E eu fui, fiz, e hoje em dia a gente tem um shopping tão bom, né? Melhorou tanto. É a mesma coisa, quando eu fui colocar o coworking, você tá maluca. A pessoa não sabia nem o que era coworking. É porque não tem a visão. E fazer o quê na região oceânica? Ninguém vai bater na tua porta. Mas o que mais tem é gente criticando qualquer iniciativa. Você viu, né, gente? se você viu, o que ela falou em relação a ajeita e vai, mas não para, é exatamente isso. Você viu. Pode não estar redondo, pode não ser exatamente como você planejou, porque assim, a gente vai mudando no processo. Isso aqui que eu fiz, eu viajei no início, né? Mas ó, vou arrumar aqui. A gente dá uma viajada. Viaja bem. Mas que bom. E aí a gente vai ajeitando no processo. E hoje, o que aconteceu? Então, duas coisas aconteceram comigo. Eu virei uma especialista em laser terapia no Brasil, reconhecida. Né? Então, que legal, uma esteticista reconhecida no Brasil que trabalha com laser de baixa potência. E acabou trazendo a minha metodologia, até voltando para o que você falou, descomplica. O que também eu enxerguei? Pessoas faziam esse curso e não sabiam nada. Eu falei, por que as pessoas fazem o curso e saem ainda cheias de dúvidas? Porque, de fato, as pessoas não estão entregando ouro. Elas estão escondendo o jogo, estão complicando ao invés de descomplicar. E eu vou fazer uma linguagem simples. Então, o meu propósito na fotobiomodulação, que é o nome da técnica, é descomplicar ela. E eu levo isso muito, muito a sério. Então, todas as minhas alunas saem aprendendo a fazer os próprios protocolos, não seguem mais as máquinas. E isso, eu não precisei de tráfego pago. Foi uma falando para outra, falando, e acabou que eu consegui alcançar a notoriedade nacional com isso.
Que legal. E o outro lado foi a questão das sobrancelhas, que as pessoas me veem como essa empresária. O que me deu espaço em estar em grupos de empreendedorismo, né, daqui de Niterói, me deu voz em vários locais. Por exemplo, eu sou conselheira da rede das sobrancelhas, né, de toda a franquia, eu sou conselheira, e do Plaza. Imagina, conselheira do Plaza. Eu fui Do Plaza, o shopping? do shopping, eu sou conselheira do Plaza. Isso foi me dando voz, isso foi me dando espaço. E hoje, quando eu recebo as minhas alunas e mentoreadas, porque eu tenho tanto pela Hotmart quanto que vem aqui no VIP, que eu chamo de VIP Class, quando eu pego ela no individual. E aí eu faço um diagnóstico com ela, quando ela vem no VIP, e eu entendo qual é a necessidade dela, que às vezes nem é técnica. Quantas vezes não é técnica? É ela que não acredita nela, que ela não sabe gerir, ela não sabe organizar, ela não sabe planejar. Então... E tudo isso estraga o caminho dela. Muito. A trajetória dela é totalmente comprometida se ela tiver essas deficiências. Então eu faço um diagnóstico e com esse diagnóstico eu consigo pontuar ela, ó, a gente vai trabalhar isso. Topa. E aí a gente começa o processo. E é lindo ver como sai, como dá resultado. Assim, eu tenho a alegria de ter profissionais que... Eu falei que ela ia aumentar 20% do faturamento e ela topou. E ela dobrou o faturamento. Entendeu? Teve uma outra que queria ser campeã de campeonatos. Ela foi tricampeã. Então, assim, são várias coisas que aconteceram. Porque cada um quer uma coisa, concorda? Sim. E aí a gente, fazendo esse diagnóstico, a gente consegue traçar e ir exatamente na expectativa que a pessoa quer. E isso é fantástico. Então, eu tenho alunas do Hotmart que vão clicar no link da bio e vão comprar o curso e vão aprender a fotobiomodulação. E tem aquelas que vêm pra mim e falam assim, me ajuda, eu quero chegar lá. Eu quero chegar lá. Lá onde? Vamos conversar. E aí a gente consegue traçar e elas conseguem, cada uma dentro da sua expectativa, chegar. Porque aí eu pego essas multi-habilidades que acabou que eu desenvolvi e pego também a experiência. Eu vivi isso. Não faz isso não, tá errado. Isso não vai dar certo. Mas a grande questão do compartilhamento de conhecimento, eu acho que isso é o que é fantástico, é você acelerar o resultado. Porque a sua experiência, você consegue olhar, você não precisa errar tudo que você já errou. Se você está mentorando, cara, você encurta o caminho do outro. E esse encurtar é que é fantástico. Esse é o real impacto. É você olhar e falar assim, cara, assim, isso você não precisa passar, eu já passei. Eu sei que aquilo não funciona, não vai. Dar errado. E aí você vai encurtando. Se quiser, você vai, mas eu tô te dizendo que aquilo não vai dar certo. E eu acho que essa composição é boa, porque assim, o infoproduto, eu acho que ele tem um imenso valor, inclusive das pessoas que não conseguem pagar no primeiro momento isso, e ele nivela o conhecimento. Sim. Então, assim, você nivela, você não... Porque quando você vai personalizar tudo, às vezes fica uma questão até, assim, não faz... a relação de custo-benefício não faz sentido para muitas pessoas. Então, você consegue nivelar um conhecimento e personalizar o que aquela pessoa precisa. Então, você ancora o conhecimento na personalização do outro. E aí eu acho que é um binômio sensacional. Porque você botou o conhecimento e você personalizou para o que você quer na sua vida, né? Isso é fantástico. Isso é fantástico. É tão bonito, né? ver quando você também vê acontecendo. E aí vai te dando aquele gás, né? Porque vocês perguntaram para mim, como é que você consegue? Acabou que eu não respondi. Eu consigo? Às vezes eu fico assim, será que eu consigo? Eu nem sei se eu consigo. E tá tudo bem. Eu vi você no Stories, achei engraçado a beça, porque todo mundo passa por isso, né? Principalmente a mulher. Que você estava para viajar, e aí você linda, maravilhosa, né? Na viagem, né? Já com a mala, com óculos, enfim, você estava... Só que antes disso, você mostra, você fazendo sua vitamina, alguma coisa assim. Você falou assim, gente, antes de tudo isso... Eu tive que parar, fazer minha vitamina, tô correndo. Não, lembrei. O que era isso? Eu tava deixando comida pra família pronta. Isso. Eu falei, gente, essa é a vida da mulher contemporânea. E tá tudo bem. Aí eu falo no vídeo, eu lembro, porque isso deu o que falar. Imagino, porque todos nós passamos por isso. E eu quebrei o padrão, né? Porque que acontece? A gente vem numa vitrine linda que é o Instagram. Aonde a gente posta o que a gente quer. É cansativo até, e a gente meio que manipula isso, né? A gente não vai falar, ai, poxa, fui ali na rua, tropecei, caí, me rasguei. Dificilmente alguém vai falar isso. A gente vai falar só a coisa boa. Fui lá, ganhei um prêmio, fiz isso, né? Então, basicamente, a gente vai manipulando essa audiência. E isso não sou eu. É toda a rede, ela funciona dessa forma. É uma vitrine. Sim. E tá tudo bem. Ótimo. Só que eu venho e quebro o padrão. Eu mostro eu no fogão...
E falei, ó, aqui tá o cabelo aqui assim, ó. Achei o máximo. Tava toda. Tá vendo? Olha só, você fica falando que eu tô lá, tô viajando, né, Tati? Legal, bacana, né? Tá viajando. Quer pagar o preço? Porque às vezes a pessoa também fala, olha pro empreendedor, pro empresário, e falou, faz uma fantasia de vida. não, quer pagar o preço? Então, eu vou viajar. Mas ontem, eu tinha ido pra igreja à noite, cheguei da igreja, já estendi a roupa, né, que tava batendo na máquina, tô aqui fazendo a comida, e para deixar a comida toda pronta, para que eu vou viajar, a família tem que comer. Né? Então, eu deixo tudo esquematizado. Faço feijão, congelo, sabe? Deixo tudo já arrumado. Por quê? Porque os dias que essa semana tem viagem, então vou ficar 5 dias fora, claro. Por quê? O marido vai dar conta das 2 empresas na minha ausência, vai dar conta dos filhos, e não vai ter eu para ajudar. Então, assim, não é que ele não vai dar conta, mas eu vou dar a ele, pelo menos, algum tipo de estrutura para que ele viva isso. Porque a gente sabe que a gente consegue fazer isso com mais facilidade. Vamos combinar. Claro. Então, eu vou dar a ele algum tipo de estrutura e estratégia para ele seguir o plano e quando eu voltar tá tudo certo. Então, pagar o preço. Tem um preço, claro que sim. O preço precisa ser pago. E você tem esse companheiro, ele te ajuda, ele é teu sócio, ele... Sim, ele então saiu do hospital, né? Lembra que eu falei que ele estava no hospital? Sim. E vem trabalhar comigo. Então, ele também atende a fisioterapia dele, que era só saúde, hoje é estética, que ele fez dermatofuncional, então trabalha com laser também de alta potência. Então, ele vem trabalhar comigo, então ele também atende, ele também me ajuda, por exemplo, se eu estou numa loja, dá um problema na outra, como já aconteceu, de ter problema elétrico, alguma coisa, é ele que corre, ele que vai chamar a manutenção, ele que resolve. Se tiver manutenção na loja de madrugada, não fico, quem fica é ele. Então, tem esse suporte, sim. E busca o filho na escola, e leva o filho para a escola. Então, tem essa... E falando do financeiro, da independência financeira, né? O teu marido te ajuda e você também, né, de frente. E a parte financeira, vocês têm alguém, que a Gisele é dessa parte, principalmente, você tem alguém, um departamento, ou você tem um profissional de finanças? Assim, Prazer, Tatiane, financeiro da empresa. Financeiro, RH, brincadeira. Mas assim, ó, eu tenho... Não é eu, empresa? Eu, empresa. Não, eu tô brincando, mas assim, o que acontece? Com o financeiro, né? A questão do RH, a gente tem ali um RH... Tenho 2 empresas que me ajudam com RH, questão de contratação, treinamento, terceirizado. O financeiro realmente é meu. Eu peguei pra mim. Por quê? Confiança. Eu tentei passar para uma outra pessoa e não deu certo. E aí, talvez você tenha alguma coisa para dizer sobre isso, mas eu tive uma experiência. Porque isso para depois você dar o seu Porque isso eu falo que é o calcanhar de Aquiles. Tem que ter muita confiança. Primeiro que você tem que ter muita confiança. E assim, eu acho que também tem a questão da habilidade. Eu não sei explicar. Eu não sei explicar que esse negócio que eu desenvolvi. Eu tenho todo o meu calendário na minha cabeça. Você vai explicar isso? Eu consigo saber, hoje vence isso, eu tenho tudo. Eu não preciso fazer um esforço para isso, tá? Não preciso fazer uma planilha. Eu tenho minha planilha, mas a minha planilha melhor funciona mental. Se eu for seguir o papel, com certeza, às vezes o papel, o próprio, eu tenho tudo no meu Google Agenda, as datas, os lembretes, tudo isso para me facilitar. Só que, quantas vezes, sabe assim, é um tributo e vai vencer na sexta, porque seria no sábado, então ele adianta, e o Google não me avisaria, porque ele está planejado para a data. E você tem a data. A data vem na minha cabeça. Eu falo, não, mas hoje é sexta-feira, amanhã vai vencer não sei o quê. Vai explicar isso. Eu não sei. É a preocupação. Eu não sei explicar, eu sei que funciona. E assim eu consegui... Mas você é organizada. Você é uma pessoa organizada. Você se não sei se eu posso dizer organizada, não. Não. Organizada, não. Pelo jeito que você está me dizendo, você congela a comida, deixa para a família. Eu falo tem mais tudo na cabeça, o calendário. Eu falo que é estratégica e não organizada. Porque eu vejo a pessoa organizada tão bonitinha, tão metódica, tão, né? Não, eu não sou essa pessoa. Não sou. Eu olho e eu sei. Mas você é organizada estrategicamente. Eu acho que é estratégia. Eu penso muito na frente. Tudo que eu vou fazer, eu penso muito lá na frente. Então, eu já vi o que vai dar certo, o que vai dar errado, o que vai dar... Eu já tenho essa... É uma habilidade, é um TDAH, é um negócio que funciona, entendeu? Então,
A gente não conhece essa frase? Time que tá ganhando não Sim, mexe? mexe. Então, eu fico sempre com essa preocupação de entrego isso. Vou te falar que não é 100%? Não é 100%. Assim, Mas você teria uma consultora, tipo a Gisele? Para finanças? Não que ela tocasse, a Gisele tocasse, vamos supor. Aham. Mas você chamaria, assim, de tempos em tempos, alguém para te dar esse... Não é 100%. sim, por que não é 100%? Porque por eu ter aprendido no processo, eu vivi a pandemia. Sim. Então, deu uma embolada, fechei a empresa, que eu tinha um bistrô. Ainda abri nesse meio caminho, abri um bistrô. Não deu certo por causa da pandemia. Então, no processo, abre a empresa, tinha uma sala comercial na rua, fecha. Então, você vai embolando tudo, e pega um empréstimo aqui, e paga uma coisa aqui atrasada. Então, aconteceu, sim. Então, por isso que eu tô te falando que não é 100%. Até porque eu não tinha aquela família, um paizão rico, pra falar assim, ó, paga lá pra mim que aconteceu um BO aqui. Não, nunca aconteceu. Então, eu tinha que dar um jeito. Então, lógico, se eu tivesse, de repente, uma orientação de, ó, não é o momento de você pagar isso, é o momento de você pagar isso aqui é prioridade porque isso aqui tem um juros maior, ou tem uma importância maior. Talvez eu tivesse feito escolhas melhores nesse processo. Então, não é uma consultora, ela é fundamental para te dar, de repente, com essa expertise, a melhor escolha. Eu acho que, olhando para minha trajetória, não que eu me arrependa de alguma coisa, mas porque eu acabei indo resolvendo. Mas olhando, eu falo, poxa, por isso que eu falei, se eu tivesse conhecido você. Porque eu realmente, olhando pra minha trajetória, eu penso, talvez se eu tivesse escolhido isso aqui, ao invés disso aqui, se eu soubesse que isso aqui era isso, eu, com certeza, porque a gente aprendeu fazendo. Então, a gente acaba escolhendo, às vezes, de forma errada. E meu marido também não entende dessa parte, porque, lembra, ele é um fisioterapeuta. De saúde, ele não Saúde. Então, eu nem boto pra ele, porque ele não vai dar. Ele não lembra a data do vencimento do cartão de crédito dele. Sou eu que lembro. Eu falo, ó, hoje é o dia do teu cartão. Sou eu que... Você tá entendendo? Então, por isso que eu tô... Sim. Eu tô falando isso, que eu acho que realmente é algo que não é 100%, mas pela falta de conhecimento. Então, assim, lógico, uma consultora eu recomendaria para todas as pessoas. E não é agora, finalizando que a gente está chegando ao fim, Gisele, como eu coloquei isso em pauta, que nem sempre, assim, a pessoa vai atrás de uma consultora, uma mentora, alguém que te ajude estrategicamente ao seu negócio, principalmente financeiro. Isso seria só na hora que você vai planejar esse negócio ou durante o negócio é bom ter essa mentoria, essa consultoria de tempos em tempos? Como é que você recomendaria? Eu acho que isso, assim, a mentoria, consultoria, ou qualquer serviço que você queira para... qual é o grande objetivo? Ampliar a visão. Sempre uma pessoa que olha de fora, até as perguntas que ela faz com que você pense em assuntos que às vezes você não pensou, porque ela não conhece. Quanto mais você está dentro, isso em tudo na vida, né? Se você está muito dentro, é difícil você olhar tudo que está em volta. Uma pessoa de fora, até ela entender o negócio dentro, ela vai fazer as perguntas para ela conseguir fazer o mapeamento e dali, normalmente, já surgem um monte de questões de melhoria que poderiam ser feitas, porque ninguém pensa em tudo sozinho. Eu acho que assim, a evolução é sempre bom. A gente falou lá atrás sobre solidão do empreendedor, né? Essa história da gente fazer a minha cabeça funciona bem, a sua cabeça funciona bem, a gente fazer da melhor forma que a nossa cabeça manda, é o caminho de você se tornar refém do negócio. Porque e se você ficar doente? Sim. E se você resolver tirar 30 dias com seu marido fora, off? Hoje eu tô pronta para isso. Não, eu tô falando assim... Mas eu não tive. Eu já tive esse momento. Eu já tive essa crise. Eu acho que tive, agora que eu tô começando a ter. Não é fácil chegar aí. Não, porque esse raciocínio é o raciocínio da independência. Você precisa ter uma vida, o seu negócio é uma outra entidade. A gente tem CPF, aqui tem CNPJ. Eles precisam dar. Você não, claro que você é um produtor do seu negócio, não é para você abandonar. Mas se o seu negócio, se você sai do ar e o seu negócio cai... Tem alguma coisa errada. Tá errado. Não é que você tem que ter um monte de pessoas. Tem que saber delegar, você tem que saber da identidade, aquilo precisa andar. Se hoje é você sozinha, gente, a maior parte dos empreendedores é isso, ok. Mas você tem que olhar para frente e falar assim, cara, ok, já que eu quero crescer, eu quero melhorar resultado,
Você tem que saber o que você está fazendo para você saber passar para alguém. Sim. Porque assim, você não pode não. Você tem que pensar em tudo, já que eu vou ficar fora, eu tenho que pensar em todos os detalhes. Porque a gente é muito. Gente, o que você falou para viajar, pô, quando eu vou viajar, eu tenho é tanta coisa para fazer, é tanta coisa, porque a gente não confia também, né? Tem essa questão. Pô, vou deixar, alguém vai esquecer, alguém não vai fazer, alguém mas vai não isso sei o aí, quê. aí que tá. O delegar para você fazer o processo funcionar, principalmente Sim. no trabalho, é fundamental você confiar. Sim. Porque se você não confiar, melhor você nem descansa. viajar. Nem fazer, vai nem te dar vai, trabalho né? em dobro. E é importante que quem está com você à frente sempre trocar, que no mínimo, o mínimo você saiba como funciona aquele processo. Tem que saber. Né? Tem Não que precisa saber. ser expertise nisso, porque é o seu. Não. E da outra pessoa, do Sim. outros funcionários, enfim, mais colaboradores, mas é necessário que todos entendam o processo. Eu lembro que eu já trabalhei com meu pai era consultor de empresa, e eu fiz, na época, eu sou fotógrafa há muito tempo, eu fiz um processo de melhoria e de reconhecimento de fábrica, que ele trabalhava e dava consultoria para fábricas, e que a pessoa que fazia o prego funcionar ali no começo, até o final, o que começava não sabia o que estava acontecendo no final. Então, os próprios funcionários, que eram 400, 500 funcionários, eles não tinham ideia do processo. Então, quem fazia a máquina 1 não sabia da máquina 6. Então, isso é muito importante. É muito Mesmo importante. que sejam 3 pessoas trabalhando, as 3 têm que entender o que um e outro, né? Para a gente poder ter essa independência financeira. Sim. Não, eu acho que isso é fundamental, a gente saber, até para a gente poder delegar. E, gente, o centro de tudo é a capacidade de análise. Se você, assim, você fazer o seu financeiro, eu ia até para eu fechar esse tema, eu acho assim, nenhum empreendedor, nenhum empresário pode se furtar a principal responsabilidade, que é a gestão financeira do seu negócio. Ah, eu tenho que ser um expert? Não. Tem uma coisa, você tem que saber de onde entra seu dinheiro, como sai e o que sobra. Você tem que saber, isso daí tem que estar no seu sangue, porque o seu negócio vive do que sobra, não do que você fatura. Exatamente. Então você tem que faturamento entender. não é lucro, né? Isso é assim. Faturamento você fica até assim, olho E brilhando. tem, Faturamento assim, não é lucro. E uma coisa que vê assim, vou lá, vou comprar um sistema para fazer isso. Cara, isso pode ser no papel de pão. Pode ser um papel de pão, mas você tem que saber como funciona. E o pilar é o pilar de sustentabilidade de qualquer negócio, é financeiro. Então, assim, não é ruim fazer. Eu não acho ruim, não. Eu fiz matemática, né? Eu olho para número, eu sei, sabe, parece que tem cheiro. Eu olho aquilo fácil. E eu gosto, eu acho que o número é um fato muito forte. Não adianta o que você acha. É métrica. Não adianta o que Ciência assim, exata, né? Ele vai acompanhando. O que não pode é tudo tá na sua cabeça. Se você organiza aquilo de uma maneira que o outro, na sua ausência, entende, problema nenhum fazer. Perfeito. Porque o coração É como eu tenho, né? O Google lá, que qualquer pessoa consegue Sim, saber que tá tudo perfeito. certo no calendário, o que tem que pagar, tem os e-mails, tem tudo, né? Tá deixa tudo tudo certinho. O outro lê, entende e É. faz. Só Mas, que eu nem olho pra ele. É Sim. uma coisa que já que flui. enquanto você faz, você já sabe. E é natural, né? Então, é gente, natural. É muito louco. As pessoas ficam, às vezes, pra mim assim, o que acontece na sua cabeça? Por que você... Eu falo, eu não sei. É responsabilidade. Lembra que eu falei lá no início? Sim, Eu não tinha preocupação. chance, não tinha plano B. Eu não tinha chance de dar errado. Então, eu criei uma defesa de que eu preciso fazer, eu preciso dar certo, eu preciso... Então, acabou que no processo eu criei habilidades e processos que funcionaram. Eu acho que é bem isso. E cada pessoa vai trabalhar e vai funcionar de uma forma. Eu acho que ninguém vai conseguir ser igual a mim e eu também não vou conseguir ser igual a ninguém. E isso que você falou de... a gente vai fazer a consultoria e chega lá e a pessoa... não, ela não tem que virar especialista. Não, mas tem que funcionar para ela. Eu achei isso fantástico. O que você falou é fundamental. Gente, estamos chegando ao fim. Foi rápido. Gostaram? Isso é assunto para uma tarde toda. Inteira. Não é com cafezinho, bolo Opa, e tudo direito. com certeza. Ó, eu topo. Bom, obrigada. Agradeço muito a presença de vocês. Foi, assim, incrível assim, falar sobre empreendedorismo, sobre o feminino, né? Falar sobre independência financeira. Muito obrigada. Nossa, Obrigada. nós que agradecemos, com certeza. Muito obrigada Foi pela incrível. oportunidade, foi ótimo.